Cuidado! Você não pode ensinar 2 idiomas ao mesmo tempo para o seu filho. Calma! Tem que escolher só um, senão vai atrasar a fala dele. Olha, o tanto de vezes que eu escutei isso, vocês não têm ideia. E isso é uma grande mentira, é um mito, gente. As pessoas realmente acreditam que o cérebro da criança é rígido e que não consegue ter essa plasticidade para aprender 2 idiomas, e isso não condiz com a realidade. Eu quero trazer com esse vídeo a consciência para muitos pais e mães que têm medo de apresentar o idioma, um outro idioma, muito cedo para a criança, porque ele não fala, porque ele ainda vai ser alfabetizado, e como é que eu vou fazer para alfabetizar nos 2 idiomas, e como é que vai fazer para eu conversar com ele nos 2 idiomas, ou brincar com ele em outro idioma. Gente, calma o coração. Tem como fazer isso sem confundir a cabecinha da pessoa, tá? Da pessoinha do seu filho. Tem como fazer isso. E sim, em alguns momentos pode parecer que ele está confundindo tudo, que ele está embaralhando tudo. Mas isso acontece, inclusive, se você ensinar em apenas um idioma. Vamos conversar sobre esse assunto. Meu nome é Jéssica Maria. Seja bem-vindo a esse canal onde eu quero falar sobre aprendizagem, sobre ser bilíngue, mas especialmente eu quero conversar com vocês sobre aprendizagem em inglês. Então aqui vão ter muitos vídeos sobre esse tema de como você faz para, de forma lúdica, com brincadeiras, com jogos, apresentar esse idioma inglês para a sua criança, tá bom? Mas vamos conversar primeiro sobre esse assunto que gera um desespero, uma palpitação no coração de muitos pais e mães. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a criança ela está numa fase de desenvolvimento. Então, é natural que ela confunda as palavras, é natural que ela não consiga pronunciar as coisas direito, porque ela está se desenvolvendo. Só que a criança ela tem a capacidade de adquirir esse tipo de conhecimento em 2 idiomas, tá? O cérebro dela consegue dividir o que que é de um idioma e o que que é do outro, com calma, com tranquilidade, tá? Então, assim, se não fosse realidade isso, e eu não quero aqui trazer para vocês toda uma teoria, eu posso até depois fazer um vídeo para vocês, né, trazendo dados científicos e tudo mais, mas nesse primeiro vídeo eu queria falar para vocês olharem para a realidade e perceberem países como Canadá, Suíça, Índia, que têm suas crianças crescendo em lares com mais de um idioma. E as crianças, elas chegam à vida adulta sem estarem com a cabeça confusa, elas vão para a escola, elas têm uma vida normal, elas conversam com as pessoas na rua em 2 idiomas e não estão pirando a cabeça. Então, assim, não é um problema você apresentar 2 idiomas ao mesmo tempo para o seu filho. Isso é um grande mito. É claro que dependendo do contexto, dependendo da situação, se você está em outro país, você queira, no primeiro momento, priorizar um idioma, né? Mas assim, não tem problema você, de alguma forma, apresentar os 2 idiomas dentro da sua casa, tá bom? Se você mora aqui no Brasil, não tem problema você tentar brincar em inglês com seu filho. Seja você fluente, ou seja você uma pessoa que tem intermediário, básico, quer apresentar algumas palavrinhas, isso não vai confundir. Veja só, o cérebro, ele tem a capacidade, olha só como é que o cérebro é mágico, né? Assim, é uma maravilha. Ele tem a capacidade de ensinar aos poucos, à medida que a criança vai brincando, observando, vai vivendo, o que que faz parte de um conjunto de coisas e o que que não faz parte daquele conjunto. Então, isso aqui são animais, isso aqui são pessoas, isso aqui são pássaros, isso aqui são cachorros. Então a criança ela consegue ver diferentes tipos de raças de cachorro e entender que aquilo tudo é cachorro. Ela consegue entender a diferença entre carros e animais. Essa mesma distinção que o cérebro faz com coisas, né, categorizando as coisas, o cérebro também, apesar de ser uma área diferente do cérebro, ele também tem essa capacidade de diferenciar o que, que é de um idioma e o que, que é de outro. Mas é claro que no início o cérebro ele vai na fase de desenvolvimento trazer palavras para a criança na hora de conversar, meio que misturado porque vai apresentar aquilo que mais rápido vem à mente da criança. Então é muito natural que crianças de lares bilíngues ou multilíngues confundam, né, misturem as palavras em frases, porque o cérebro está ali em desenvolvimento. Então, assim, mami, eu quero water. É natural que isso aconteça. E aí você escolhe como que você quer conversar naquele momento com o seu filho. Se você vai optar pelo português, se você vai optar pelo inglês. Mas você não precisa ficar, né, corrigindo a todo momento. Você está confundindo, você está confundindo. Não. A criança ela vai entendendo. Olha, ao invés de falar water, a mamãe me respondeu, toma aqui a sua água. Ah, então água
tem que usar nessa frase: "Eu quero água". E aí a criança ela vai criando conexões, não de forma racional, ela não vai, né, pensando e conjecturando, mas o cérebro dela vai entendendo e vai criando padrões na cabeça dela para entender o que que é língua portuguesa, o que que é língua inglesa, ou seja lá qual outro idioma que você quer apresentar para o seu filho e para sua filha. Vocês estão entendendo que a gente não precisa ter esse medo? Pelo contrário, já tem dados científicos, e eu posso apresentar aqui em outro vídeo com tranquilidade, de que as crianças que crescem em lares bilíngues, multilíngues, elas têm uma maior consciência linguística, elas têm mais facilidade até para poder trabalhar em diferentes contextos, com diferentes tarefas ao mesmo tempo. Então, essa facilidade de aprendizagem, por quê? Porque o cérebro ele aprendeu a trabalhar com 2 idiomas, então o cérebro ele funciona de uma outra forma. Crianças e adultos que são bilíngues ou poliglotas têm o cérebro funcionando em uma outra pegada, enquanto que pessoas que têm apenas um idioma trabalha de outra forma. Não é que as pessoas que só têm um idioma elas são mais burras, não é isso, mas é a maneira com que o cérebro funciona. É a maneira com que ele vai ali concatenando as informações. Por quê? Porque ele precisou, no início da sua vida, ou em determinado momento da sua vida, começar a trabalhar em 2 idiomas. E aí o cérebro ele começa, de alguma forma, a trabalhar aquilo e a funcionar de uma outra maneira, porque ele precisa se adaptar. Nós, seres humanos, nós somos muito bons em nos adaptarmos. Inclusive, esse mito de que o cérebro da criança ele é rígido e não é possível ele aprender 2 idiomas, isso também funciona para os adultos. É porque os adultos eles já estão em um outro ritmo que muitas vezes eles não priorizam um segundo idioma e fica parecendo que o adulto ele tem mais dificuldade para aprender um outro idioma, mas isso não é verdade. Se o adulto ele tiver uma grande dedicação, se ele, obviamente, que ele vai precisar de muito mais tempo para poder estar ali se dedicando, porque ele tem outras tarefas, enquanto a criança só brinca, só estuda, então o tempo dela está todo ali investido naquilo. O adulto tem outras prioridades, tem outras coisas na cabeça, e acaba que o cérebro ele se cansa mais rápido, e por isso que parece que o adulto ele tem mais rigidez cognitiva para aprender um outro idioma, mas não é verdade. O cérebro ele tem a capacidade de, em qualquer fase da vida, a não ser que tenha uma doença e tudo mais, aprender um novo idioma, sendo fluente e realmente ter aquele idioma como seu segundo idioma e se tornar bilíngue, poliglota, etc. Então, eu quero aqui acalmar o coração de vocês, porque todo o conteúdo que eu vou trazer aqui no canal é para que vocês possam, de forma lúdica, ler para suas crianças, brincar com elas, de alguma forma estudar, não aquela coisa rígida, mas assim, de forma lúdica, porque as crianças elas aprendem melhor brincando, elas aprendem melhor imaginando. E eu quero trazer aqui para vocês, através de canções, através de textos, através de rimas, brincadeiras, a possibilidade de vocês apresentarem o inglês para as crianças de vocês, para que elas tenham algum contato, porque às vezes hoje você não tem a possibilidade de colocar num colégio que vá apresentar outro idioma, às vezes você não tem a capacidade ou não se sente capaz ainda, né, de falar com a criança, tem aquele medo, né, aquela trava, ou às vezes você realmente não é fluente, e aí vai apresentar somente o básico, o intermediário, ou muitas vezes você hoje não tem a possibilidade de colocar em um curso de idiomas, mas você quer de alguma forma apresentar o idioma inglês para o seu filho, para a sua filha. Então, é possível. Eu espero que todo o conteúdo desse canal possa te ajudar de alguma forma a você apresentar o inglês para suas crianças, e que vocês não tenham medo, que vocês se sintam seguros diante dessa possibilidade e parem com essa história, com esse mito na cabeça de que isso vai confundir a cabecinha dos seus filhos, porque não vai confundir. Eu sou prova viva disso com os meus filhos. O meu filho, ele já tem 3 anos, vai fazer 4 anos, então a facilidade que ele tem para poder assimilar o idioma é impressionante, não só o idioma, mas vários outros, né, assuntos e conteúdos. Então, assim, é possível. Não fique com essa preocupação de que você vai confundir, de que você vai atrapalhar a fala da sua criança, de que você vai, de alguma forma, atrapalhar a alfabetização dele. Nada disso vai acontecer. Pelo contrário, você só terá benefícios, tá bom? Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha tranquilizado, assim, o coraçãozinho de vocês. Eu posso, em um outro vídeo, aprofundar melhor conforme as dúvidas de vocês, mas eu quero muito que vocês aproveitem todo o conteúdo desse canal para realmente aplicar na casa de vocês todas as brincadeiras, os jogos e tudo mais, para que seus filhos possam se tornar fluentes no idioma inglês, tá bom? Um abraço e tchau!